Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui da Ra Inside Business. É um prazer enorme estar trazendo aqui conteúdos importantes, relevantes para o seu negócio, para a sua empresa e para trazer conteúdo que venha realmente, de fato, trazer assim uma abordagem para te ajudar no dia a dia dos seus negócios. Meu nome é Ricardo Santos, eu sou o CEO da Ra Inside Business. É um prazer estar aqui mais uma vez e vamos lá. Hoje nós temos um conteúdo muito bacana. Hoje nós vamos falar de BI, Business Intelligence. E para falar um pouco mais sobre esse papo, a gente traz aqui comigo hoje o Wesley. Wesley é um profissional maravilhoso do mercado. Fizemos um convite especial. Agradeço, Wesley, Eu que agradeço. né, a sua disposição, né, de estar aqui gravando conosco esse episódio. Muito interessante. Né, sobre a gente estar aqui, o making off aqui tá maravilhoso, muitas ideias para a gente levar para você um conteúdo assim. A gente tenta, né, resumir, mas é um assunto muito vasto e muito relevante para as empresas. Então a gente está aqui com o Wesley e eu vou apresentar rapidamente o Wesley. O Wesley ele é engenheiro, né, formado em engenharia mecânica. Vou pegar minha colinha aqui, né? Ele é formado em engenharia mecânica. Ele é pós-graduado na área de estatística, pós-graduado na área de... Me ajuda, Wesley? Business Intelligence. BI e também na área de... Gestão de projetos. Gestão de projetos. Ele tem uma larga experiência aí, está com 5 anos de experiência na área de inteligência de mercado, inteligência comercial e planejamento. Possui uma sólida habilidade na análise de dados estratégicos, criação de relatórios, identificação de oportunidades de negócios. E nós vamos falar muito disso aqui, hein? Vamos falar muito de dados, vamos falar muito de informações e como que isso pode trazer oportunidades de negócio. Ele passou em grandes empresas, né? Vamos citar algumas aqui. Ele passou pela ESAB South America como analista de planejamento, sendo responsável por spare parts, né? E fluxo, análise de disponibilidade, estoque, faturamento de máquinas estantes, capital goods. Enfim, trabalhou em projetos ONI de Power BI, análise de vendas, muito interessante. Passou pela Localiza, quem não conhece, quem nunca alugou um carro aí na Localiza, né? Uma empresa maravilhosa aqui de Minas, mineira. Passou como analista de inteligência comercial, trabalhou com criação de dashboards, KPIs e na equipe de vendas, focado em gerar oportunidades, muito interessante essa passagem dele por lá. Passou no Grupo Pardini, como analista de inteligência de mercado, né, realizando análise e atualizações de cenário com dados internos e externos, com a implementação de gestão de relatórios estratégicos para alta gestão. Né? Atualmente ele trabalha onde? Na Boticário, né? Excelente, excepcional empresa, também brasileira, né? Uma empresa muito orgulho nós brasileiros, né? Do empreendedor brasileiro, desenvolvendo grandes empresas. Onde ele é analista de mercado, né? Analista de dados, trabalha aí no desenvolvimento de dashboards, relatórios indicadores, regras de negócio, fornecendo insights estratégicos e otimizando pipelines de dados e processo de integração e promovendo a cultura Data Drive. Nós vamos falar um pouquinho dessa cultura, o que é isso, o que é a cultura Data Drive. Então, Wesley, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar esse convite da Ra, tá? Aqui é um bate-papo, Wesley, aqui não é uma entrevista, eu não sou entrevistador, né? Aqui realmente é um bate-papo, a gente falar e levar esse conteúdo aí para várias pessoas, para empresários, para futuros, né, analistas de dados, pessoas que ainda não se definiram se quer ou não trabalhar com BI. A gente quer fornecer para a sociedade informações relevantes e para os empresários, pequenas, médias e, por que não, grandes empresas. Muito obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Vamos fazer desse podcast bem informativo para as pessoas. Eu acho que as pessoas precisam aprender um pouco mais sobre o que é BI e como que elas podem utilizar essas informações para gerar valor para as empresas. Muito legal. E Wesley, conta para mim, né? Você é engenheiro mecânico, né? Sou engenheiro mecânico. Antes de começar a engenharia, eu comecei como técnico mecânico pelo Senai, aqui é uma empresa muito, né, que todo mundo conhece, aqui é muito grande aqui, somente em BH, mas acho que no Brasil como um todo. Sim. E lá eu comecei minha carreira nessa área de mecânica, onde eu decidi fazer engenharia mecânica e depois eu migrei para a área de BI.
Ah, Wesley, mas por que você decidiu migrar para a área de BI? Porque eu entendi que a informação é um ponto muito estratégico e ela consegue gerar valor para a empresa. E aí eu decidi fazer essa migração de carreira justamente pelas oportunidades que essa área, que é essa área de dados, que essa área de BI, ela consegue fornecer para o profissional que quer entrar nessa área. E é interessante, Wesley, porque, assim, eu queria que você descrevesse para nós, trouxesse aí para os nossos ouvintes, assim, como foi essa virada de chave? Porque engenharia mecânica é uma engenharia muito... Todas as engenharias são interessantes, Sim. né? Eu, como engenheiro de software, falo que todas as engenharias são interessantes. Também tive a oportunidade de pular para outras engenharias, né? Você conhece um pouquinho da minha história aí, na minha carreira. Mas a gente vê muito engenheiro eletricista, engenheiro mecânico partindo para áreas, ou uns vão para engenharia de software, vão para desenvolvimento. E eu queria entender muito como que se deu essa virada de chave, né? Você conta aqui, né, dando uma analisada aqui no seu currículo, assim, pediu o seu currículo para a gente poder explorar um pouco mais, né, a sua participação aqui no podcast. Como que você fez essa virada? Porque você trabalhou com engenharia aplicada, né? E isso eu acho que demonstra, assim, que você gosta de fato da engenharia aplicada. E você viu, igual você acabou de falar, que você viu que os dados realmente, essa área te encantou. Então, como foi essa virada de chave? Você pode trazer isso para nós? Claro, claro. Basicamente, essa virada de chave ela ocorreu quando eu fiz o trainee na ESAB South America. Começou na ESAB. Então. Começou na ESAB, porque lá eu era o trainee de uma área que chamava de inteligência de mercado. Então, eu parti do universo onde que eu era responsável por criar projetos, né? Então, mexer toda a parte de engenharia. E na ESAB eu entendi como é que o negócio funcionava. E eu entendi que a informação, o quão importante a informação é para gerar valor, para gerar estratégia, para alavancagem de uma empresa como um todo. O que uma empresa ela precisa para alavancar negócio? Ela precisa de informação. E eu entendi a importância da informação. O que é informação? É dados com contexto, né? E aí, eu sou uma pessoa que gosta muito de desafios. Então, a engenharia, ela proporciona desafios, seja ela, né, voltada para a área das exatas, a área da parte de projetos, enfim. E eu sempre gostei muito de cálculo, né? Exatas, análises, criação de cenários. E no trainee, né, como eu fiquei responsável pela área de inteligência, tem muitos desafios, tem muitas análises, tem muitos porquês que a gente tem que fazer para aquele cenário não acontecer. E aí foi ali que eu entendi que eu gostava desse meio, gostava dessa área. Falei, putz, eu consigo aplicar e ter desafios no meu dia a dia, mas eu consigo aplicar meu racional matemático para a resolução desses desafios que aparecem. Muito legal. Você me deu você levantou uma bola para me bater aqui de primeira, né? Porque o que eu sempre falo, que na RA a gente usa muito esse termo, potencializando o seu negócio. Então, um dos cernes da nossa empresa é esse. A gente focar em soluções que potencializam negócios. Sim. E é interessante você trazer essa informação, porque você é um técnico. Sim. Você é um engenheiro, né? Um cara da área técnica, e viu tanto que o dado e a informação ela é crucial para os negócios. E isso te encantou, né? Sim. E isso te encantou. Muito legal, muito bacana. Eu acho que você levantou uma bola para me bater, porque é uma coisa que eu falo muito, né? Com os nossos clientes, com os nossos amigos, né? Que hoje você sem um dado estruturado é como você navegar no mar sem bússola e sem saber ou saber lidar com a bússola também. Justamente. Inclusive nós podemos trazer essa analogia, né? Justamente. Não adianta também só ter dado, né? Se você não criar contexto, você fica você está no alto mar com a bússola, mas não sabe se orientar para chegar numa costa, né? E atracar o seu barco, né? Justamente. Ou seja, você está aí à mercê dos ventos, à mercê dos movimentos de mercado e nunca sabe para onde ir. E não está aí antecipando e tomando decisões mais assertivas, né? Isso mesmo. Mas muito legal. Eu acho que é muito enriquecedor. E para mim, eu sou empolgado com isso, tá? Wesley, você já me conhece também, Sim. Eu sou muito empolgado com essa área de criação, de desenvolvimento, de dados, de negócios. E é muito legal isso, e eu queria entender um pouco assim, como você descreveria essa evolução
essa evolução que você teve na compreensão sobre o poder dos dados ao longo da sua carreira. Né? Apesar de você ser jovem, né, você é um profissional muito aplicado e já fez muita coisa, né? Sim. Hoje, coisa muito dinâmica, né? Sim. Então, assim, pela sua experiência ao longo desse tempo, essa evolução, sua compreensão sobre o poder dos dados ao longo desse tempo, como você enxerga isso dentro de todas as empresas que você passou, né? Que você começou na Exab ali e já passou por diversos negócios, que eu acho que isso também é muito interessante, traz uma multidisciplinaridade, né? E vai ser muito enriquecedor você responder isso pra gente. Já passei por 5 áreas distintas, cada empresa com um negócio diferente, né? Eu acho que dá uma visão muito 360 do que o dado ele consegue fornecer para as pessoas que usam como um todo, tá? Mas qual que é a visão que eu tenho, tá? Basicamente, eu costumo dar nos treinamentos que eu dou em algumas empresas, que eu já dei quando eu estava em alguma dessas empresas, que o dado é o novo petróleo do mundo. O que isso quer dizer? Que o dado basicamente, é uma informação, quem possui essa informação, ela tem vantagem competitiva. Então, por exemplo, que nem você falou, um dado sem contexto não é nada. Então, por exemplo, eu tenho um número, mas eu não sei o que fazer com ele. Exemplo, você tem um número de 11 dígitos. Sem ter o contexto dele, você não sabe o que significa. Mas se eu falo que ele é um CPF, você consegue saber todo o histórico daquela pessoa. Então, por exemplo, se você essa pessoa está querendo comprar um carro, a concessionária ela vai bater lá e ver se ela é adimplente, se ou é inadimplente. Então, ela vai querer fechar negócio, assim como a casa. Então, o que eu consigo entender nesse meio tempo, durante 5 anos, quase 6 anos que eu já tenho atuando como BI? Que é extremamente importante. Eu acho que o BI é um guia, é uma bússola para a empresa ela conseguir extrair o máximo de potencial que ela quer. Toda empresa ela tem um desafio, ela tem uma meta, ela tem um valor orçado, enfim, cada empresa chama de um jeito. E o dado, ele é aplicado a um contexto, que é o KPI, você sabe se você está próximo ou não daquele objetivo que você traçou no início do ano. Então, eu entendo que durante esses 5 anos, eu entendo que BI, dados como tudo, toda essa parte de inteligência competitiva, comercial, de mercado ou analista de dados, que são quase toda a mesma coisa praticamente, eu consigo entender que é extremamente importante hoje em dia. Porque hoje tudo é informação. E isso, assim, Wesley, o termo inteligência, né, ele divaga em tantas áreas, né? Inteligência de mercado, inteligência de comercial, inteligência competitiva, inteligência artificial, né? Agora artificial. Tantas inteligências, né? Sim. A emocional, emocional, que faz a grande diferença também na relação interpessoal, que a gente até um pouco se perde. Era uma pergunta que eu ia até te fazer, porque qual que é a diferença, né? Porque a gente vê muita gente falar, eu sou analista de dados, eu sou cientista de dados, eu sou especialista em BI. O que é isso? Leva assim, um pouco desse contexto para as pessoas que estão nos ouvindo, porque fica um pouco confuso, né? Sim. Eu falo pro leigo, tá? Não, assim, eu costumo dizer que é tudo praticamente a mesma coisa, só que é aplicada a um negócio diferente. Então, por exemplo, inteligência comercial. É a mesma coisa, eu tenho que ter o racional de inteligência, que é a aplicação de métricas, só que aliada a um time comercial. Inteligência de mercado, eu tenho que ter o mesmo racional, a mesma métrica, só que aliada ao mercado como um todo. Geralmente a inteligência de mercado ela está muito ligada às oportunidades que o mercado pode trazer para a empresa em si como um todo, tá? E aí a inteligência que é BI, de negócios, né? Ela mescla as duas coisas. Eu costumo dizer que é comercial, mercado. E a competitiva é tudo isso. É tudo isso. Então, basicamente, todas elas são muito parecidas, pode-se dizer. Só que a aplicabilidade de cada uma vai depender do negócio onde aquela pessoa está inserida. Tá? A gente pode trazer, assim, vários autores, né? Vários autores aí da ciência da administração que trazem esse contexto para nós de competição. No fundo, né? A gente pode falar das estratégias do Oceano Azul. A gente pode falar, enfim, do segundo motor aí, do Sandro Magaldi, né, que fala muito sobre o segundo motor de inovação, que é a capacidade das empresas de criar um segundo motor. Ela tem um motor principal, um negócio principal, e o segundo motor levando novidades, ou seja, a inteligência, o BI, ele participa desse contexto. Então ele trabalha, na minha visão, se eu estiver enganado, você me corrija,
por favor, ele trabalha no nível decisório, né? Nas organizações. Então, se eu pego o BI e coloco para atender uma camada, digamos, a camada comercial, a camada de produção, a camada de logística, a camada, ou seja, cada área da minha empresa é uma camada onde eu posso aplicar o dado. Sim. Né? Inclusive, nesse mesmo espaço aqui, um outro podcast, eu vi uma pessoa falando no outro podcast, né? Nós estamos aqui gravando aqui da Fox Podcast. O estúdio aqui da Fox está disponível para várias empresas, né? Quem tiver interesse, vamos deixar aqui o link na descrição desse podcast. Tá? E aí ele falou exatamente isso, que é uma indústria de base, né? E ela trabalha com dados na sua produção. E quem diria que uma indústria de base, hoje é imprescindível ter um cientista ou de dados, ou seja, alguém trabalhando com dados para fornecer informações importantes de produção. E com certeza e certamente, né, se ela está na produção, ela também está no negócio, né? Sim. E que é uma multinacional. Então, provavelmente ela está enxergando não só o Brasil, no contexto Brasil, mas no contexto mundo, as demandas, as ofertas daqueles determinado produto e serviço, né? É muito interessante isso. E o que você pode dizer a BI aplicado assim, no contexto de competição, né? Eu costumo falar que hoje nós não estamos mais no contexto, como dizia, eu esqueci o autor, ele falava que nós não estamos vivendo mais no cenário de competição, mas sim de hipercompetição. Ele falou isso há 10 anos, 12 anos atrás. Nossa. Hoje eu já nem sei mais o que é. Porque já ultrapassou se a isso. gente já está na hipercompetição, a gente está na ultra, mega. Justamente. Ele falou isso há 10 ou até mais, 15 anos atrás. E eu lembro quando eu vi isso, né? E cada dia que passa, eu enxergo o dado como um fator importante, mas o dado, eu trabalhar o dado e acionar ele, né? Não adianta eu ter um tesouro ali no fundo do mar. Sim. Então eu acho que você trouxe essa visão para nós. Então o BI, ele pega esse tesouro que está lá no fundo do mar e traz para a superfície, é isso mesmo? É isso mesmo, transforma em um diferencial competitivo. Basicamente é isso. O BI eu costumo dizer que é gerar, que nem eu falei, né, várias vezes aqui, eu acho que gerar valor através da informação, através da métrica, né, basicamente. O dado é isso. E o BI, ele serve, que nem você comentou agora, que ele consegue ser inserida a diversas áreas, né? Então, seja ele para otimizar um processo, ou seja, redução de custo, ou seja ele para reduzir tempo, ou seja ele para alavancar receita para a empresa, a gente, né, como BI, a gente consegue entrar em qualquer área. Tudo é BI. E é muito legal, porque eu vou te dar um exemplo, uma empresa que você trabalhou, que eu que eu gosto muito dos serviços deles, né, que eles oferecem, que é a Localiza. A Localiza me deu, algum tempo atrás eu fiquei alocando muito carro com ela. E ela me deu um aplicativo que eu não precisava mais do check-in ali. Eu falei, que sacada, né? Porque agora eu chego na frente do carro. É o Fast. É o Fast. Conheço. Aí eu clico lá e destrava o carro. O povo fica olhando. O povo, né? Como assim, né? Aí eu já pego lá, a chave do carro tá lá, eu dou a conferida, né? Obviamente. Lógico. Né? Se tivesse alguma coisa, tirar uma fotinha eu já relato, né? Mas assim, sempre um serviço muito de qualidade, né? Da Localiza. Pego o carro e vou embora. Na chegada, a mesma coisa. Chego, já entrego, né? A chave para a pessoa que está ali recebendo os carros. Ele verifica, com a placa já sabe meu nome. Vai ser muito dinâmico isso. E isso, olha para você ver. Isso é o quê? Experiência do cliente. Sim. É um CX, Customer Experience, é o que eu falo muito, a jornada do cliente. Sim. Ela me dá um aplicativo que me dá um ponto de fidelidade e eu vou alocar onde? E isso foi um fator para mim, decisão, que eu poderia escolher outras. Sim. A gente tem a Movida, a gente tem diversas outras, né? Eu poderia ter escolhido outra, mas por que eu escolhi a Localiza? Porque a Localiza me deu um fast, um serviço ali rápido de entrega, onde eu não preciso passar pelo check-in, né? Que já estou ali no aplicativo, já está validado os meus dados, já sabe quem eu sou, já aloquei o carro ali várias vezes, ou seja, né, já existe a confiança, então por que não? Relacionamento. E aí eu queria que você falasse um pouco disso. Quais foram os desafios que você enfrentou nessas empresas que você, não precisa ser específico, obviamente, tá? Mas quais foram os desafios que você enfrentou para implantar BI nessas empresas? Obviamente ela é uma grande empresa, né? Nós somos Localiza, mas você passou por outras grandes empresas também.
E qual foram os maiores desafios que você enfrenta, né, nessas organizações para a utilização do BI? Quais são os maiores desafios? Tá. Acho que antes de citar os desafios, o Fastback é interessante, né? Ele surgiu através da necessidade de redução de tempo no momento da alocação. Antigamente demorava questões de horas ou dependendo até dias para você fechar um contrato de aluguel. Sim. Só que aí através dos dados, através dessa otimização do processo, agora só com um clique você nem precisa ir no check-in. Isso é uma aplicação de como você pode resolver problemas utilizando as informações. E melhorou, né? E melhorou, justamente. E fidelizou. Eu sou cliente fiel da Localiza. Justamente. Né? Isso. Uma espécie de informação NPS, por exemplo. Muitas pessoas reclamavam, por exemplo, que demorava muito. Isso é um dado. Com dado eu sei o problema. Então, com essa informação eu consigo resolver. Agora, quais são as estratégias ou os movimentos que eu tenho que fazer para resolver esse problema? E é muito interessante, porque você imaginar que um presidente de uma Localiza, ele vai ter essa informação de fronteira, né? Então, eu acho que é muito legal isso, que eu sempre falo que a maioria dos problemas dos gestores, dos decisores, é que eles não têm informação de fronteira. Por que eu falo de informação de fronteira? Lá na frente, na ponta, onde acontece o negócio do cara ali, né? Uhum. Né? E se você vê, assim, o dono da Chili Beans, eu esqueci o nome dele aqui agora, ele fala muito disso, eu acho ele muito legal por causa disso, porque ele é um cara que vai pra ponta. Ele é um CEO, criou a Chili Beans e um cara muito, muito prático, muito da ponta. Eu esqueci o nome dele aqui agora. Eu não lembro, eu sei quem que é. Então, e eu falo, por que deu certo esse negócio? Porque ele foi na ponta. Obviamente, ele deve utilizar isso na empresa dele. Né? Se ele não utiliza ainda, deveria, né? Mas ele conseguiu trazer a Chili Beans. E a gente vê até mudanças na própria Chili Beans. Hoje ela partiu de quiosque para óticas, né? Ela já criou óticas. Eu não sei se foi baseado em algum dado, alguma informação. Provavelmente, sim, né? Provavelmente, mas sim, tem óticas dela agora. Mas então isso foi um caso real, então, né? Foi. Lá da Localiza, foi. Né? Foi um caso real. Eu dou do meu depoimento aqui que foi fantástico, né? Eu acho que ela deu um passo, assim, para mim foi um fator decisório, além da qualidade que ela tem dos carros, né? E entrega do serviço dela, a dificuldade que a gente tinha de ficar naquela fila ali, nossa, não é complicado. Era complicado, viu? E que bom que ela conseguiu resolver isso com tecnologia, né? E com análise de dados, conseguiu fazer isso. Mas fala um pouquinho então dos desafios aí que você enfrenta aí. Acho que eu acredito que os maiores desafios que eu enfrento, que ainda eu continuo enfrentando, basicamente está relacionado a todo mundo quer uma informação para alguma coisa, tá? Então, eu acho que é interpessoal, né? São os maiores desafios que a gente tem em qualquer área, mas eu acredito que em BI é muito grande, porque todo mundo quer resolver um problema, todo mundo quer ter um dado para analisar, todo mundo quer de algum modo criar uma estratégia para alavancar alguma coisa. E esse é um dos maiores desafios, tá? Eu posso citar, por exemplo, que um dos maiores desafios que eu tive foi criar um processo de unificação, porque antigamente na empresa, por exemplo, eu tinha várias informações, só que tudo separado, não era nada unificado. Então, para uma pessoa acessar uma coisa, ela tinha que ir no Dash A, no Dash B, no Dash C, só que nenhum deles se conectava. O dado, que eu falei, sem conexão, ele não é nada. Então, se eu não consigo conectar, por que minhas vendas estão caindo, por exemplo? E se eu não consigo conectar, por exemplo, ao número de clientes que estão caindo, eu não consigo criar um insight propriamente dito robusto, né? E aí, foi acho que um dos maiores problemas que eu tive foi unificar isso. Então, como é que eu pego todas essas informações que elas estão separadas e sem conexão, como é que eu faço para gerar isso? Como é que eu gero conexão com esses dados? E aí a conexão ela acontece muito mediante ao que aquela pessoa quer. Então, por exemplo, dentro da Localiza a gente tem muitos gerentes, só que cada um quer uma coisa. Como é que eu unifico isso? Cada um apresentava uma coisa diferente. Como é que eu crio um rito onde todo mundo vai ter a mesma visão, todo mundo vai ter a padronização da forma que as informações têm que ser geradas e absorvidas por todo mundo. Então, tinha um processo lá dentro, o qual as pessoas tinham que apresentar as informações todo mês.
E aí todo mundo, um vendedor tinha que apresentar para o gerente para o outro gerente e outro gerente para o diretor. E aí a gente criou-se um processo, né, de BI, unificou tudo e hoje é uma apresentação para todo mundo numa sala que a gente chamava de sala de guerra. Demorava, sei lá, mais de 10 horas para apresentar a informação. Hoje, não sei como é que tá hoje, mas na época que eu tava, todo mundo numa sala, com 1 hora todo mundo se resolvia. Interessante. E é muito legal isso, né? Você chamar de sala de guerra, né? É. Porque, assim, é engraçado, né? Eu faço uma analogia, alguns anos atrás, alguns 20 e poucos anos atrás, ou 30 anos atrás, a gente falava dos RPs, né? Sim. E aí a gente lidava com os mesmos desafios, né? Que o RP, ele traz ali todas as informações estruturadas. Então a gente tem um banco de dados, com as regras de negócios definido, com toda essa questão ali bem estruturada, aí você tinha todos os dados ali estruturados. E isso ele é muito bom para o BI, obviamente, sim, né? Sim. Se você, a empresa, tiver um RP. Mas não necessariamente ela precisa ter um RP para ela conseguir extrair e conectar dados, né? Não é verdade? Não precisa. E é importante a gente falar isso, porque quando a gente vai falando dessas histórias, né, Wesley, a gente traz aquela ideia, aquele conceito que só grandes empresas como a Localiza, como a Boticário, elas lidam com isso. E na verdade não, né? Essas oportunidades estão aí para toda e qualquer empresa. Mas eu quero te fazer, antes de entrar nesse contexto, eu quero te fazer uma pergunta interessante. Boa. Como que essas empresas, elas lidam com dados que a gente tem aquilo que a gente controla e aquilo que a gente não controla? Então nós temos dados macroeconômicos que vai impactar diretamente o meu negócio. Vocês também trabalham com isso? Sim. BI? É só dados que estão dentro ou dados também que estão fora? Não, dados internos e externos. Acho que quando você é uma empresa, né, você está numa empresa, olhar só para o cenário interno só determina aonde você tem que chegar. Mas aonde você vai chegar, o cenário externo ele conta muito. Porque tudo é influência, né? Então, por exemplo, se a economia está caindo, impacta completamente na empresa, dependendo do negócio que ela está atuando. E como o BI pode contribuir com isso? Hoje a gente tem várias informações que a gente pode extrair utilizando vários processos e a gente pode unir esses dados. Então, por exemplo, no grupo Pardini, a gente tinha processos onde que a gente captava algumas informações e linkava com as informações que a gente tinha internas. E através disso, a gente gerava um diferencial competitivo, que a gente conseguia mapear o mercado como um todo. Assim como a Nesab. Nesab, qual era o meu papel? Mapear o mercado de soda. Então, exemplo, eu conseguia extrair as informações dos produtos que estavam chegando do concorrente via importação antes mesmo de chegar. Isso é um diferencial competitivo. Se eu sei a quantidade que vai chegar, qual máquina que vai chegar, qual que é a marca, eu consigo saber onde que eu posso atuar. Entendi. Ou seja, você antecipava uma situação de mercado que viria a acontecer. E isso é muito interessante. Sim. Porque a gente fala muito dessa capacidade de antecipação, né? E a antecipação dos cenários, igual o exemplo que aconteceu com diversas empresas com a pandemia, né? Sim. Acho que ninguém previa a pandemia. Não, ninguém previa. Acho que não tinha relatório no mundo, que a gente toda hora vive aí, a gripe lá nos Estados Unidos, gripe aviária lá na região dos Estados Unidos, é um surto na África de algum determinado vírus, mas nada até então tinha eclodido como a pandemia foi uma catástrofe, né, global, digamos, um acontecimento global. Sim. Isso é um risco, sim, não é verdade? Então, as organizações elas enxergam esse risco. Então, as pequenas empresas, grandes empresas, o empresário pequeno, né, ele geralmente trabalha com informações que ele tem aí de análises de mercado, digamos, de blogs, de jornal, dessas informações. Então, a gente está vendo, o PIB brasileiro, nós vamos ter um impacto aí macroeconômico nos próximos 2 anos, por causa de um ajuste fiscal, por exemplo, que a gente não consegue, o governo não consegue sair do lugar. E como que você lidar com isso? E como você consegue trazer insights para isso? Por que eu estou te falando isso? A McDonald's tem o Mac Café. Sim. E quem que é hoje, quem que a gente pode falar hoje que é a McDonald's hoje ela tem o Mac Café. E o Mac Café foi o quê? Foi uma
uma tentativa dela, ela testou esse McCafé em Nova York, em algumas lojas. E ela aprendeu, porque ela via Starbucks crescendo. Starbucks crescendo, crescendo, crescendo. Ao passo que a Starbucks não conseguiu virar um food, um fast food. Mas a McDonald's teve, em épocas de escassez, de queda de mercado, o McCafé garantindo as margens dela. Ou seja, gerou valor a esse novo produto dela. Né? Então, assim, em alguns mercados, em algumas regiões do mundo, né, onde ela opera, o McCafé tem uma representatividade muito grande. E ela viu isso como? O competidor dela ali, tirando pessoas ali do fast food, levando para um café, que era o Starbucks, e o Starbucks não conseguiu fazer o contrário, não conseguiu fazer sanduíche. Mas ela conseguiu fazer o McCafé, que é um fast food ali de café, você passou, principalmente nos drive-thru, né? Não sei se você já comeu, é muito gostoso, inclusive. Quem não fez aí, a gente está fazendo jabá de todo mundo aqui, ó. Não estamos patrocinando, ninguém está nos patrocinando aqui, tá? Só porque é bom mesmo. Porque é bom. Porque é bom, a gente tem que falar, né? Sim. E aí a McDonald's fez isso. Sim. Ou seja, em períodos de crise, aí a gente pode traçar também os sistemas de alerta avançados. Esses sistemas de alertas avançados, eles trazem o que? O dado, uma informação com um contexto de catástrofe. Ó, nós temos esse risco e o que fazer de ação. E como que você faz isso hoje e como você trabalha isso hoje com os dados? E como você leva isso para as empresas? No caso, para as empresas que você trabalhou. Caso, né? Legal. Assim, acho que o mercado ele tem uma influência muito grande, né? Então, a gente precisa estar muito antenado o que está acontecendo. Então, ler notícias, entender o que aquela notícia ela pode impactar no meu dia a dia, dependente da empresa onde eu estou, né? Então, teve momentos, por exemplo, como a pandemia, que a gente estava controlando a taxa de pessoas que estavam com Covid. E aí, um desses dados era o que eu reportava e passava para os rádios, nas televisões, etc. Então, qual que era o meu papel? Entender como era o cenário no mundo, então, fator externo, como está essa notícia, e se ver e tentar entender se o acréscimo ou decréscimo daquela taxa estava impactando no meu cenário interno também. Então, a ideia do BI como um todo, né, é ver o que o externo consegue impactar. Então, eu vou analisar. Por exemplo, eu tenho uma empresa, supermercado, por exemplo. O café aumentou, mas por que ele aumentou? Verdade. Então, eu tenho que analisar... Que é um fato, né? Que é um fato. Que é um fato. Aí, se eu começo a estudar o aumento do café, eu vou entender que o aumento dele se dá por X questões. Aí, eu só tenho que entender por que essas questões estão afetando o preço do café na ponta. E por que isso é um problema, talvez, para a empresa que é dona desse mercado. E é engraçado isso que você falou, porque a gente fala muito... Obviamente, a gente vive uma época muito polarizada, esquerda, direita, né? No Brasil, das políticas, e de fato, né? Como que a política ela impacta aí no nosso dia a dia. Mas você falou do café, né? Nós estamos aqui com 2 cafezeiros aqui, viu, gente? 2 consumidores assíduos de café aqui, né? Sim. Eu ainda quero fazer um episódio para chamar Café com Rá, viu? Legal. Café boa. com a Rá. Boa. Mas assim... E a gente tava falando, né? Até um pouquinho antes, a gente tomou um café aqui. E a gente falando do preço do café. Eu fui analisar isso, como a gente toma um café mais selecionado, eu fui analisar com o produtor, na verdade não é um produtor, né? Mas enfim, quase produtor, que houve uma queda na colheita esse ano, né? Então, e o aumento do dólar torna-se mais atrativo para o produtor vender para fora. Com certeza. E a demanda também, né? A oferta caiu. Então juntou 2 fatores, né? O dólar lá em cima e a oferta ser baixa, aumento de preço. Né? Aumento de preço. É um cenário muito comum no Brasil, né? Por isso que é um desafio, né? Então, desafio. Porque como não viver, né? A gente está trazendo esse bate-papo aqui realmente para abrir os olhos, né, dos empresários e para mostrar para as pessoas que queiram trabalhar nessa área que é uma área fascinante. Porque eu sempre falo que
a gente pega as redes sociais, como o Instagram, e começa a utilizar isso de graça, né? Sim. E a gente que trabalha com tecnologia sabe o custo que é você ter um sistema no ar, banco de dados, APIs, enfim, back-ends. E eu sempre falo para as pessoas, olha, não existe almoço grátis. Não. Se você está usando essa ferramenta, que é legal, eu mesmo uso, alguém está pagando a conta. Sim. Então eles estão trabalhando com dados ali. Com certeza. Né? Com certeza. Obviamente a gente tem o LGPD, que trabalha com dados pessoais. A proteção, né? Proteção, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a gente sabe que nós somos o produto ali dentro. Sim. Né? E ali eles estão... Nós somos a cobaia. Nós somos o produto ali dentro, né? E eu fico imaginando como que essas Big Techs trabalham com essa Big Data, com Big Data, né? Que é esse fluxo muito grande. Nós falamos sobre Data Driving. Explica um pouquinho para quem não entende, para quem não conhece, o que é um Data Driving e como isso pode ajudar ele aí no dia a dia. Tá, o Data Driven, o que é? Basicamente, é fornecer e padronizar o BI para todos. Como assim? A cultura de dados, antigamente, era dito que era só para as pessoas que eram tech. O cara é de informática. Não é isso. O Data Driven basicamente é fornecer para todo mundo a mesma condição, para todo mundo ter o mesmo resultado, os mesmos dados e gerar insights através desses dados. Então, por exemplo, hoje, dependendo da empresa que você você tem que saber programar SQL. Se você não souber programar, você não consegue extrair dados. O Data Driven não. Para que ele funciona, para que ele ajuda? A pessoa que tem SQL e a pessoa que não tem consegue chegar nos mesmos números. Vou te dar um exemplo. Ótimo. Você pode usar uma coisa que chama BW, Business Warehouse, tá? Basicamente é uma conexão, tem vários, tá? Que você pode conectar um banco de dados e ter os seus dados através de uma tabela dinâmica. O próprio Excel, com BW, você consegue conectar a um banco de dados e você simplesmente criar tabelas dinâmicas e para você extrair o dado que você precisa. A cultura de Data Driven é isso. E é interessante você falar assim, simplesmente, né? Mas não é simplesmente. Não, tem um processo por trás gigante. Não, tem uma complexidade por trás. Tem. É legal você trabalhar, você falar com pessoas assim, como Wesley, né? Porque tudo é muito simples, né? Data Driven. Eu até falo mais, até um português, né? Porque, vou te falar, o empresário não tem muita paciência com esses termos, né? Lógico que nós estamos falando aqui com um público bem diversificado, não é interesse nosso. A gente quer aqui democratizar, né? Sim. E eu acho que o mais importante é você passar essa ideia, né? Que a cultura de dados, ela tá você sendo de TI, né? E aí eu vou falar uma frase que eu uso aqui, toda hora eu lembro de uma frase. Boa. Porque te ouvindo aqui, né? Eu falo, poxa, nós estamos no caminho certo aqui na que é a seguinte frase. Num tempo que toda empresa é uma empresa de tecnologia, o que mudará o mundo e que vai te mudar de patamar é o software. Sim. Né? Quer dizer, não é só construir um software, mas também lidar com software. Sim. Que vão te dar condição de você tomar decisões mais assertivas, tomar decisões mais baseadas ali em dados. Então, o Data Driving que eu usei, Drive, né? Que é outro nome aqui, na verdade. Por favor, repita. Data Driven, né? Data Driven. Isso. Né? Ele nada mais é do que a capacidade que você tem de dar acesso a dados a toda a organização, a toda a empresa. Né? A democratização do acesso ao dado. Isso. Não fica mais por cara de tecnologia. O que é um SQL? É uma linguagem que você fala com um banco de dados. Justamente. Aí você tem que saber programar ali para fazer. Né? Justamente. Obviamente que você trabalhando com isso, você precisa criar essa estrutura, né, Wesley? É importante você comentar um pouco sobre isso. Então é uma cultura, né? Eu posso falar que isso é uma cultura que vem da alta gestão. Como você enxerga esse dentro do contexto dessas empresas? E agora, obviamente, eu não estou falando mais das grandes. Estou falando das médias e pequenas. A grande, a gente já percebe que ela consegue lidar com isso. Sim. Mas, né? E as pequenas e médias? Então, como que ela poderia fazer isso? Tá. O Data Driven é uma cultura, literalmente. Então, nas grandes empresas, algumas empresas isso é mais forte, outras empresas
estão começando agora. Então, tem grandes empresas que estão começando essa cultura agora. Então, até elas enxergam que isso é necessário. Então, para pequenas e médias empresas, isso é muito mais do que necessário. Isso é essencial. A cultura de dados para essas Imperativo. empresas... É isso que tá fora do jogo. Justamente. Porque hoje a gente está numa época que a informação é tudo. Ela é uma vantagem competitiva. E quando eu falo de insights, eu não citei ferramenta também. Então, qualquer outra empresa... E toda empresa, ela consegue, justamente, ela consegue ter uma cultura de data-driven ou data-driven. Então, ela precisa ter isso. Que é o quê? A democratização dos dados. E todo mundo tem que entender e conseguir aplicar essas informações em prol delas. Então, para as pequenas e médias empresas, isso é um fator, isso é até um diferencial. Tem muitas pequenas empresas ou médias empresas que nem utilizam. Que se passar a utilizar... a maioria. A maioria não usa. Um exemplo muito prático. Por exemplo, se você é um dono do supermercado, se você usa a informação, você consegue mapear o seu concorrente. Você mapeando o seu concorrente, você consegue ter um diferencial. Porque você sabe qual é o preço de alguma coisa. Não vou nem citar as coisas aqui. Então, se você sabe o preço, você sabe aonde você está posicionado. Se você sabe onde você está se posicionado, supondo que sua posição é baixa. Você pode criar um diferencial para você diminuir seu preço para ganhar share. Ou você pode aumentar o seu preço para aumentar a sua posição. Você falou do supermercado, vamos aproveitar isso. Vou pegar esse aqui. Mais uma bola que você levanta para mim aqui, eu vou bater de primeira. Aqui em BH, a gente não pode, né? Vamos falar o quê? Supermercados BH, né? Não tem como, é forte. É realmente, e é muito bom, né? Excelente, o supermercado te entrega praticamente tudo, né? Sim. E a gente vê os demais, várias outras redes crescendo. Às vezes eu vejo os menores. E é um desafio para esses menores sobreviverem, né? Sim. Então, então, você falando isso, você me traz, então, um insight, assim, maravilhoso, né? Que acho que essas empresas elas precisam melhorar, talvez, né? E saber onde que vai trabalhar ali. Exatamente, talvez, ali naquilo que um supermercado BH não consegue entregar, né? Porque, sim, como ele está praticamente em todas as regiões aqui, principalmente... Quem não é de Belo Horizonte está ouvindo, está aqui em Belo Horizonte, está em todos os lugares. Tá? A cada esquina tem um. Tem um BH. É que nem Araújo. É igual a drogaria Araújo. Sim. E cada esquina tem uma, né? Tem aquela piadinha lá. Sim. Que é muito legal também o contexto da Araújo, mas vamos falar aqui do BH, que te entrega tudo, ele tem tudo. Ele tem praticamente todas as lojas, ele te dá sacolão, te dá padaria, ele te dá tudo. Então, assim, como que esses supermercados e esses outros supermercados menores poderiam lidar com essa concorrência, que é um gigante. Sim. E é exatamente quando ela identificar, né, alguns contextos, alguns contextos que dados pode dar para eles, né? Sim. Através disso, ela consegue entender o comportamento dos grandes. Então, por exemplo, nem todo grande supermercado ele contém todos os produtos. Se pode se dizer que vai ter a maioria, porque tem um estudo por trás, qual é o consumo médio daquelas pessoas baseado no produto, mas pode ter outros produtos, por exemplo, para umas pessoas que não têm uma condição financeira tão grande, ou, né, pode atender essas pessoas. Então, tem que estudar o comportamento. E pode aumentar um share para esses pequenos supermercados, vamos falar assim, se comparado ao Supermercado BH, que segundo o Pedrinho, né? Pedrinho BH, nosso orgulho aqui de Minas também, que é um empresário mineiro, começou aí de baixo, foi crescendo, né? Muito, muito bacana a história dele. A gente pegar aí, e querendo ou não, ele pegou também um gancho disso aí, né? Sim. Às vezes eu já vi depoimento dele falando assim, olha, eu prefiro ganhar menos, e foi ganhando share desses mercados, né? Justamente. Eu lembro que tinha quando começou os hipermercados, né? Aqui em Belo Horizonte, a gente tinha poucos. A gente tinha o Bom Marché, a gente tinha o Extra. Que fechou. Né? Todos esses não existem mais. Né? Hoje a gente tem outras redes, temos o Supermercado BH, temos o Apoio, né? Temos o Super Nosso, temos o Verde Mar. O Açaí agora, né? Também. Né? Temos uma rede que tem crescido muito, que é os Supermercados Prata. Né? Enfim, tem o Açaí, que também já abriu algumas lojas aqui, e é um mercado bem amplo, né? Sim. Que trabalha com muito dado. Tem oportunidade para todo mundo. E é interessante isso. A gente viu que aquelas mercearias locais ali praticamente não existem mais, né? Sim. Praticamente, se você parar e pensar, praticamente... Não existem mais. Porque elas não conseguem ter o diferencial competitivo que esses caras têm, né? Elas não conseguem ter.
E para se manter esses menores, né, vamos falar assim, supermercados menores, para se manter, eles precisam ter uma estratégia muito voltada a dados para poder trabalhar exatamente Sim. nas brechas que esses grandes vão acabar dando, né? O Açaí, que é gigante, Sim, justamente. BH, que é muito grande, e o Supernosso, que também... Tem que ter uma análise de comportamento, né? Então você tem que interessante. entender o que eles fazem, ou o que eles não fazem, principalmente, para você atender essa ponta. Legal. E aí você falou, a gente começou a falar, e a gente não falou nada, a gente falou de negócio, e é muito legal falar só de negócio. Eu acho que o objetivo nosso aqui na RA é isso, levar oportunidade para o nosso cliente. E tecnologia, ela é o quê? Ela é ferramenta. Sim. E o que me fez te convidar para estar aqui foi quando a gente, numa conversa informal, você falou isso comigo, não importa a ferramenta, né? Eu levei um problema para você, pedindo uma opinião, e você me falou isso. Eu falei, nossa, eu tenho que levar ele para conversar com ele. Mas eu vou te perguntar, qual ferramenta de BI você considera mais eficaz? E por quê? Existem várias ferramentas, e aí eu acho que a mais eficaz de todas você vai se surpreender. Excel. Excel. Por que Excel, Wesley? Todo mundo usa. E toda empresa usa, independente do tamanho dela. Aí, o que acontece? Interessante. O Excel, ele é muito dinâmico para todo mundo, e todo mundo consegue aplicar em muitas coisas, tá? Mas eu costumo falar que BI não é ferramenta. Não é. E realmente não é ferramenta. Ele é uma aplicação de um conceito, né, que é o Data Driven, para chegar a um resultado. Então, o como você vai chegar lá vai depender do tamanho da empresa. Se a empresa ela tem X dinheiro para gastar e se apoiar e construir um sistema de BI muito robusto, bom para ela consegue ter ali diferencial e consegue otimizar muita coisa. Mas uma empresa onde ela não consegue alocar esse recurso, ela consegue utilizar ferramentas open source. Muito legal. Você falou de ferramentas open source, é muito importante. Quem não conhece, tá? A ferramenta open source que você não precisa pagá-la. Justamente. Ela é de código aberto e você pode utilizá-la. A licença dela é aberta e você pode utilizar dessa ferramenta. Inclusive, foi até uma pergunta que eu fiz para você, né, que a gente está utilizando em nosso stack aqui, uma ferramenta de BI open source. Te perguntei, né, o que você achava, e você entrou e falou, maravilhoso, né? Né? E fala um pouquinho do Metabase, que é uma ferramenta que a gente utiliza aqui na RA. Fala um pouquinho o que você achou dessa ferramenta. Você acha que ela realmente pode ajudar essas pequenas e médias empresas a fornecer insights interessantes, obviamente dentro da cultura de dados? Sim, ela é uma ferramenta muito robusta. Quando eu nunca tinha mexido nela até então, eu só mexi com as grandes, que é o Power BI, Tableau, Qlik e Looker, que são as principais hoje no mercado. E quando eu fui nela, eu entendi que eu consigo ter o mesmo resultado das grandes com ela. Show. Eu consigo ter as mesmas aplicações. O que vai diferir de uma para outra é o código. E o código, ainda bem, é muito padronizado. Tirando o Power BI, que tem a parte do DAX ali, mas as demais é muito padronizado. Então, quem consegue usar um SQL, por exemplo, consegue se virar bem com o Metabase e ter o mesmo resultado que as outras. E eu vou confessar para você que a decisão da gente continuar dentro do nosso... da nossa stack, de continuar no Metabase, passou muito pela sua opinião, com a sua consultoria, né, que você deu para nós aqui. Então, sua consultoria, né, sua assessoria ali, foi muito importante, porque o que eu falava internamente era, olha, a gente precisa de alguém que está lá atuando no dia a dia para falar se realmente essa ferramenta ela é boa. E quando nós passamos para você ali, você analisou aquele contexto de dados que nós tínhamos, mudou ou melhor, consolidou o que a gente estava pensando como uma solução. E o Excel, né, não que não seja uma boa ferramenta, mas a gente sabe que o Excel ele traz excelentes oportunidades de desenvolvimento. Inclusive, a gente pegou vários casos já, né, de planilhas muito bem estruturadas. Sim. O que a gente não tinha era validação de dado. Justamente. Né, porque a gente sabe também
alguma limitação Ele do tem. usuário, Sim. né, da gente não ter aí a confiabilidade de dado e tudo mais, né, e o que a gente consegue fazer. Então, muito legal você dar esse feedback, né, eu queria te dar esse feedback aqui, deixar registrado aí, né, que nós decidimos trabalhar com Metabase, instalamos em nossa infra, começamos a utilizar, começamos a aprender ali a ferramenta, e você trazer isso, né, para nós, foi muito importante, né, não importa a ferramenta, mas que essa ferramenta, ela vai te dar a mesma qualidade de grandes ferramentas, né, a um custo, obviamente, bem pequeno. Bem pequeno. Boa. Mudando um pouquinho aqui o nosso... Falamos de negócio, né? Tá excelente o nosso podcast aqui, fantástico. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de carreira, né? Para alguém que estiver nos ouvindo, talvez. Eu quero começar com isso aí. Como é que eu faço, Wesley? Vou chegar para você aqui agora e falar, Wesley, tô aqui, quero trabalhar com esse negócio, esse tal de BI, esse tal de cultura aí, essa cultura aí que você tá falando aí. Esse tal de inteligência, não sei das quantas. Como que eu posso trabalhar isso na minha carreira, Wesley? Tá, eu vou dar a mesma dica, vou dar a dica que eu tive que aplicar em mim. Como eu falei, eu comecei... Você validou. Validei, digamos assim. Eu comecei nessa área como trainee. E o primeiro ponto que eu tive que entender, basicamente, é que eu tinha que ser muito questionador. Quando você é engenheiro, você já é questionador de fato. Uhum. Você entende você quer entender porque as coisas funcionam e por que elas existem. E aí, se você parar para pensar, BI, inteligência, etc., é questionar as coisas. Tem muitas empresas ou muitos processos de empresas que as coisas só funcionam da forma que estão. Mas se você pergunta por que funciona desse jeito, ninguém sabe. E aí tem muita oportunidade. Show. Então, se você para pensar, o primeiro ponto é ser questionador. E aqui eu vou trazer um pouco para a estatística. Tem várias formas de questionar, mas se você tiver com dificuldade, tem os 5 porquês. Vai fazendo porquê. Por que você existe? Por conta disso. Por que você existe? Até você chegar numa resposta concreta porque aquilo existe. O 5W2H, que é um conceito um pouco mais adiante dos 5 porquês. O diagrama de Ishikawa também, que é tudo voltado ali para como eu consigo resolver aquilo através de perguntas. É a mesma coisa. São todos os processos voltados para o Kaizen, que é as perguntas. Acho que o principal ponto, se perguntar, se questione e questione tudo. Tudo mesmo. Porque você aprende e outra, você entende o processo a fundo. Porque BI é a aplicação de insights através de uma informação, de uma necessidade das pessoas. E você só sabe dessa necessidade através de entrevistas. Um problema que eu tive que resolver, por exemplo, na Localiza, eu tive que entrevistar todo mundo para saber o que era. Todo mundo. Imagina fazer, 40 entrevistas com a pessoa para chegar no resultado. Foi mais ou menos isso. Então, primeira coisa, seja questionador, pergunte as coisas. Segundo ponto, resolução de problemas. Eu acho que você tem que ter a capacidade de querer resolver o problema. Eu não estou falando que você deve resolver, mas você tem que tentar resolver e você tem que querer resolver. Não quer dizer que você terá que resolver. Mas o ponto aqui muito importante, porque tem vários problemas. E o BI, ou a inteligência como um todo, ela está lá para resolver um problema que existe. Como assim? Minha receita está caindo. Por que ela está caindo? Aí você começa a perguntar. Está caindo porque o número de clientes baixou. Por que baixou? Porque teve um cenário global o qual fez isso cair. E você vai se perguntando e você vai entendendo que essas coisas acontecem. Então, questionador, resolução de problemas. Aí agora entra a parte da ferramenta, né? Quando a gente fala de BI como um todo, você tem que ter um domínio de alguma ferramenta. Seja ela um BI, uma ferramenta de BI, ou seja ela uma ferramenta ali de acessar um banco de dados. Eu vou dizer 3 ferramentas que eu acho que podem ser essenciais. E para mim, tá? Você tem que saber Excel, não tem como. É obrigatório. O Excel, o Sheets, que é muito parecido, então vai depender da empresa. Você tem que saber um SQL, ou um NoSQL, ou NoSQL, que é a mesma coisa, a mesma linguagem, só que uma é sequencial, outra não. E você tem que saber uma ferramenta de BI. Qualquer uma, porque uma é oriunda da outra. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma aplicabilidade de uma, eu consigo fazer as mesmas aplicações com a outra. O que vai mudar é a sintaxe. É leitura e escrita. Só isso.
E hoje, para BI, eu acho muito importante uma programação. Você não precisa dominar, você só precisa entender como aplicar isso. E aí, já puxando um gancho para a inteligência artificial, ela consegue te ajudar nesses conceitos. Então, por exemplo, é o que eu fazia muito quando eu não sabia as coisas, algumas coisas, né? Porque como eu migrei de área, então eu tive que migrar muitos processos. Eu usava Python, comecei a usar R. Eu usava não sei o que, Power BI, eu comecei a usar Sense. E na época já existia a inteligência artificial para me ajudar nessa construção e nessa educação de um portfólio ao qual eu já tenho hoje. Então, você consegue estruturar agentes ou você consegue estruturar formas de estudo através da IA. Então, por exemplo, eu sei que eu preciso contar o número de clientes por mês no SQL. Eu sei que preciso fazer isso, mas eu não sei fazer. Pede a IA, que ela te explica um código estruturado e você consegue aprender. É interessante, você pode, quando você fala de... eu vou falar uma coisa que eu até apliquei, obviamente, a IA é um fato, e era uma pergunta que eu ia te fazer, né? Acabou que a gente já entrou aqui, né? Como que a IA pode nos ajudar nisso aí? Você já está trazendo aí as suas nuances aí. Essa função está em Python. Python é uma linguagem de programação. Eu preciso dela em JavaScript. Então. Você fala assim, ó, preciso dessa mesma função, porém em JavaScript. Sim. Né? Basicamente, é importante você entender a notação, entender a sintaxe da linguagem, mas se você precisa entender o que é a lógica. Você precisa entender o que é uma orientação objeto, o que é uma função, o que é classe. Justamente. E aí não importa mais a linguagem. Né? Você, com o auxílio da inteligência artificial, né, você consegue criar ali mecanismos para trazer resultado. Né? E é muito legal você falar trazer essa visão, né, de quem quer entrar na área, quer fazer a carreira, né? Só que um ponto me chamou a atenção. Você falou que é necessário a gente saber banco de dados. É necessário, então, a gente ter um conhecimento de banco de dados relacional e banco de dados não relacional? Sim, os dois. Conceitualmente falando? Conceitualmente. E relacionar os dois, né? Saber o que cada um é em cada contexto. Sim. Basicamente falando, pessoal, é uma coisa que a gente bate muito, né? A inteligência artificial realmente ela vem para te trazer uma série de benefícios. Ela vem, porém, sem repertório, meu amigo. Esquece. Você vai ficar lá mandando comando para ela vai ficar te dando uma resposta que ela vai entender. Tem um contexto de inteligência artificial que fala o seguinte, ela nunca erra. Verdade. A sabedoria da inteligência artificial está em perguntar. E como é que você vai saber perguntar se você não sabe o que você quer? Justamente. Por isso que cada dia mais você precisa aprofundar nos conceitos. Conceito. Nós aqui trabalhamos com IA, nós aprofundamos no conceito de aprendizagem de máquina, no conceito de linguagem, para que a gente consiga apresentar e entregar produtos melhores. Mesma coisa é no BI. Eu preciso entender de banco de dados, eu preciso ler conceito, entender o conceito dentro daquela arquitetura e ligar os pontos. Aí eu tenho capacidade de criar, aí não importa a ferramenta. Justamente. Que aí você se libertou de uma ferramenta que vai te entregar mastigado, né? Só que não vai te entregar aquilo que realmente você precisa. Uhum. E eu queria que você falasse um pouco disso, do risco de você lidar com dados. Porque a gente então falou, é legal, eu preciso do dado, mas e uma análise mal feita? O que pode fazer? E agora eu quero... então. Essa aqui não estava aqui no script, não. Não estava, né? Te peguei. O risco é muito grande. Ele é muito grande. Imagina o cenário. Eu citei que eu usava os dados para reportar as informações do Covid. Uhum. Imagina o cenário que eu falo um repórter totalmente errado vai para televisão errada. É uma responsabilidade muito grande. Porque a televisão vai estar reportando, por exemplo, o rádio vai estar reportando um percentual qual não era. Então fala que é 100%. Não era esse o cenário. Outra análise. Como a gente já conversou, o BI ele é aplicado em qualquer negócio. Imagine que você faz uma aplicação de BI para um time comercial. Você fala que, sei lá, 20 pessoas estão indo mal por conta de um número. 20 pessoas estão? Indo mal em meta. Não está conseguindo bater a meta. Uhum. Tá? Ela tem uma meta X, ela não conseguiu bater. Imagina esse cenário. Na hora da gente entender esse cenário, o RH, a gerência, ela vai usar esses números para tomar uma decisão.
O número que você construiu. Imagina que você reportou ele de forma errônea. E isso impacta em 20 pessoas. Demitindo 20 pessoas. 20 pessoas. E talvez você está demitindo, você está impactando direto em vidas. Justamente. E pior, você está entregando ela, por ponto de vista do negócio, talvez são excelentes profissionais. Justamente. E é uma questão macroeconômica. Justamente. A meta não foi batida. E essas metas, por exemplo, para o time comercial, elas são qualitativas e quantitativas. E como você lidar com essas questões de metas qualitativas e quantitativas? Como que você equilibra isso? Então, geralmente sempre tem uma mistura dos dois, né? Porque eu acho que não é só entregar o resultado a qualquer custo, sim, né? Sim. Então eles tinham que entregar o resultado, mas a parte qualitativa também ela era tão importante quanto. Então, por exemplo, a parte do NPS, a parte do comportamento, tudo aquilo que a gente recebia de feedback daqueles vendedores, por exemplo. Então, ela é tão importante quanto. E ela é um ótimo sinalizador, dependendo se a gente faz de forma errônea, para a pessoa ser mandada embora ou não. Então, imagina você ter um cara que tem um baita de um resultado, mas quando a gente olha de forma qualitativa, ele é muito ruim. Digamos, ele vende muito, porém com a margem muito baixa. Exemplo. Exemplo, né? Como é que faz? E talvez aquele cara que vende menos, Justamente. Ele não só vende, como ele encanta. Justamente. E ele traz o ciclo de vida do cliente, né? O LTV ali do cliente, desse vendedor, ou desse espectro de vendedor, porque a gente tem perfil de vendas, né? Uhum. E talvez você fale assim, ó, qual que é o meu perfil de venda? Junto muito com o RH, né? Justamente. Aí você fala assim, não, esse perfil de venda aqui para mim é melhor. Talvez esse cara, ele te dá menos venda, mas essa venda dele, o ciclo de vida do cliente é maior. Esse te dá mais venda, porém é um ciclo menor. Então, o decisor, ele fica com aquela pergunta, né? O que fazer? Justamente. Aí vai ser muito aliado à estratégia da empresa. Sempre é. Aí cai nesse nível, né? Olha, o que eu vou fazer? E eu vejo assim, né, que o pequeno, médio empresário, muitas vezes ele é solitário. Sim. Porque não tem mão de obra, porque a mão de obra que ele tem não é tão qualificada. Eu vou te dar um cenário que é real, tá? Uhum. Pequenas e médias empresas trabalham e lidar com isso. Com mão de obra pouco qualificada, não encontra no mercado bons gestores, bons gerentes para cuidar do negócio dele. Às vezes o diretor ele faz tudo. Sim. Às vezes o diretor é gerente, ele é tudo. Sim. Ele é operação, ele é engenharia, ele é RH, ele é financeiro. Então o cara vive a milhão. E aí você há de concordar comigo que isso aí, a ciência prova que você não consegue ser bom em tudo. Não. Uma dessas áreas não vão ter a atenção que precisa. Correto. Talvez ele vai dar muita atenção na área de pesquisa e desenvolvimento, mas não vai dar tanta atenção no financeiro. Sim. E vai abrir um vácuo lá no financeiro que pode atrapalhar a organização dele. Justamente. E isso é muito interessante, porque você falou que o porquê, né, e a ciência, né? A ciência é porquê. E isso que nos instiga a estar saindo da zona de conforto, né? Justamente. E quando você falou assim, que eu achei muito legal, você falou, quanto que a empresa tem de dinheiro para gastar, né? Ou eu até falaria melhor, quando a empresa precisa de dinheiro para gastar nisso. Justamente. Porque ela vai sair dessa zona de conforto e vai poder melhorar os seus indicadores internos e ter uma empresa sadia, né? Com todas as áreas sendo trabalhadas de forma orgânica e de forma conectada, né? Como você falou, o desafio de cada informação em cada departamento. Eu lembrei de um caso aqui interessante que um cliente me falava, Ricardo, eu tô com um problema porque o meu cliente reclama comigo direto que eu entro em contato com a empresa e nunca responde o orçamento dele. Uhum. E esse empresário ele vivia só mais fora da empresa do que dentro da empresa. Uhum. E aí se você investigar um pouquinho mais, não vou entrar muito em detalhe, mas se você investigar, o cara estava sobrecarregado. Sim. Só que ele não era um gestor, ele era um bom executor que estava numa posição de gestor. Sim. Ou seja, ele não teve a capacidade de falar, olha, nós temos aqui um fluxo de orçamentos grande e não conseguimos dar vazão. E ele tomava decisão por ele mesmo, porque não tinha um decisor atrás dele. Uhum. Capaz de fornecer para ele, vamos liberar esse orçamento, primeiro exemplo, né? Ou vamos colocar um prazo maior para esse, mas esse aqui é urgente porque ele precisa do orçamento, porque ele precisa do produto ou do serviço lá para ele resolver um problema dele. Aí, ou seja, essa sensibilidade, talvez esse gestor, que não é gestor, estava lá tomando decisão.
E talvez se ele tivesse, talvez não, né? Ele estando com isso estruturado, ele consegue aplicar, né, a análise de dados aí para tomar decisões mais assertivas e levar isso para as grandes, para melhorar o atendimento dele, obviamente. Justamente. E trazer. Então, assim, Justamente. eu acho que a gente sempre bate no desafio de pessoas, né? Sim. Acho que é o principal desafio em qualquer área. Tá faltando, né, pessoas no mercado aí de BI, de ciências de dados, aí você vê aí bombando aí, curso, treinamento. E acho que é um ponto muito importante. E a qualidade disso? Queria que você falasse sobre isso. Esse é um ponto muito importante. Quando a gente olha o que é o BI, aí você olha os cursos, só está focado em ferramenta. Ferramenta é o meio. Nada mais do que isso. Falta o início, que é interpessoal, e muito questionador. E o fim, que é o após isso. Que após a apuração daquele resultado, o que eu faço com isso? Então, por exemplo, eu sei que o meu marketing já está caindo. Por quê? O que eu faço para resolver isso? Só é que nem eu falo, vou bater na tecla de novo, BI é geração de valor. Mas o que é valor, Wesley? Vai depender aquilo que a empresa determina. O valor pode ser redução de tempo, redução de custo, e pode ser aumento de receita. Vai depender a visão que ela quer. Então, por exemplo, o marketing está caindo. Mas está caindo por quê? Porque o meu concorrente, ele está cativando um cliente através de um processo de venda. Então, toda vez que ele vende alguma coisa, o pós-venda dele é muito melhor que o meu. Então, e isso aí é legal. Deixa eu só te abrir um parêntese. Eu sempre falo isso, que o valor percebido é do cliente. Justamente. Quem dá o valor é o cliente. Então, quando eu falei da Localiza aqui lá atrás, é um valor que eu percebo. Sim. Não é que o dono lá percebe, o diretor, os diretores, o CEO, o CFO, o CTO, né? Porque, na verdade, você pega lá essa galera, um tá pensando em tecnologia, outro tá pensando... Enfim, cada um pensando, digamos, na sua área ali, na sua temática. Os próximos passos, né? Talvez. Mas, cara, se o cliente pegar o dinheiro dele e for gastar no outro, cara, acabou tudo. Então, empresas voltadas a cliente são empresas que dão mais sucesso. Tá aqui, né? A Apple aqui, né? Justamente. A gente fala muito Steve Jobs, mas ele entendeu isso, né? Inclusive em 1980 e poucos ele falou isso. Ele falou que o valor é percebido pelo cliente. Que quando ele entendeu que ele precisava criar produtos e serviços voltados a cliente, ele criou a empresa mais valiosa do mundo. Justamente. E quando ele conseguiu criar, né, um MVP chamado iPhone, ele criou todo um ecossistema por trás daquilo. Justamente. E virou o que ele virou, não foi à toa. Foi porque um homem lá atrás percebeu um detalhe. E às vezes a gente se vê muito longe disso, né? Então você pode até falar um pouquinho da Boticário, porque eu acho que a Boticário é um exemplo muito positivo de empreendedor. Né? Sim. Que eu acho que você está numa empresa que eu tenho orgulho da Boticário, porque eu sempre usei perfumes importados. Né? Sim. E eu tinha uma irmã que morava nos Estados Unidos, ela sempre trazia para mim muitos perfumes importados, e eu gostei, tomei muito gosto por perfumes importados. Mas, amigo, a Boticário virou o jogo. Ela me entrega hoje perfumes maravilhosos. Sou um cliente assíduo da Boticário. São tão bons quanto os outros. Não, eu não uso mais perfume importado, desculpa. Pode ser bom, mas eu sou um apaixonado pela marca. Sim. Porque ela me entrega qualidade. Hoje eu tô aqui com o meu perfume aqui. Hoje eu tô de Boticário. Também tô. Lógico, né? Não fala que tá com outro que você vai. RH te chama lá. Mas eu vou te fazer. Hoje eu tô de Boticário, porque na verdade eu só tenho Boticário. Tá vendo? Eu tenho toda a linha Botica. Eu tenho eu até sei de cabeça. Tem a linha Botica, amo os Aades. O Malbec, tem a linha, tem várias linhas lá, né? Sim. Então, para nós homens, nós somos mais práticos, né? Sim. E a linha Zaad, por exemplo, que veio com essas... diversificou bastante, né? E eu tenho dois tipos de Zaad. E fala aí, então, essa visão do empresário, a visão que vem do mais alto nível decisório, fala um pouquinho disso, como que isso também te ajuda, né? Sim, eu acho que quando a gente está nessa área, a gente tem que ser norteado por um ponto, sabe?
E esse norte, né, vem de cima, né? Então, aí tem a cultura de dados, mas tem a cultura da empresa também. Sim. Qual que é a cultura da empresa do Boticário? Cliente. Cliente é o centro de tudo. Obrigado. Acabou o bolo. Certo. Corta. Tô brincando, não corta aí não. Então, Tauan, fica aí, espera aí. Tauan. é uma empresa que se move e se molda pelo cliente. Que show. Tá? E Então, tem o Boticário, o grupo Boticário tem várias empresas, né? Ele é composto por várias empresas. E aí tem um Boticário, ou o Boticário que a gente conhece, mas ela tem outras marcas. Eudora. A Eudora é dela? É dela. Então, por exemplo, é uma marca que tem a mesma qualidade, mas é para um público com uma faixa etária um pouco menor. Perfume importado, tem a Oui. A Oui também é um perfume francês criado para brasileiro, que é do Boticário. Então... Eu não conhecia. É Oui. Muito bom. Oui. É O-U-I. Oui. O-U-I. Isso, Oui. Legal. É uma marca importada, francesa, criada para brasileiro. Então, quando a gente começa a olhar as empresas que o Boticário tem, é justamente para tentar entender que ela cria um diferencial competitivo com ela mesma, mas para atender todo mundo. Ou seja, ela tem fatias de mercado que ela não alcança. E ela cria marcas para isso. Tudo focado no cliente. E é interessante isso. Ela criou uma estratégia de diferenciação exatamente com marcas, né? Porque talvez você não vai conseguir atender um Zaad a mais de R$200 aí, Sim. né? Talvez isso para um trabalhador comum, um assalariado, talvez é mais caro, mas talvez tenha outro produto ali que tem a mesma qualidade, pode usar um produto de qualidade também. Geralmente, né? As Eudoras são bem menores. Eu não sei tecnicamente falar de perfume, eu gosto de usar, mas com certeza tem detalhes técnicos, né, que devem fazer a diferença para diminuir custo de operação, obviamente. Mas eu acho que fica aí um insight interessante, né, para quem está nos ouvindo, que a cultura do cliente é o mais importante. Sim. Tudo que nós falamos aqui de BI, de tecnologias, volta exatamente aonde? Cliente. Né? É um ponto até que eu ia comentar. O BI é algo técnico. Literalmente. É técnico, possui métricas, tem a parte de dados, mas se o seu foco final não for a ponta, que é o cliente, não adianta de nada. Nada. Você tem que entender por que você faz o que faz. Ou seja, se for para você criar um BI, para ter alguém aí na sua empresa, ou contratar uma empresa para te ajudar com seus dados, só para falar que tem, esquece. Não. Então começa lá na cabecinha de quem toma a decisão, né? Cliente. É ele. Então... Que é o dono, né? Que na verdade ela não tem APO, né? Ela é uma empresa capital fechado. Sim, né? justamente. Ela é SA de capital fechado, não é isso? Capital fechado. Quer dizer, ela nem abriu ainda. Não, nem sei se vai abrir. Nem sei. E é interessante, porque tem muita, né? Enfim, uma estratégia legal, né? Dele conseguir, né? Conduzir o grupo, né? Dessa maneira e com tanta qualidade como né? Hoje eu recebo aí as mensagens aí direto no WhatsApp, recebo, né? Que eu já comprei pelo e-commerce, já retirei. Todo dia tem um SMS para mim, tem um e-mail. E é interessante isso porque essa junção de híbrido com comércio eletrônico, é um fenômeno, né, gente? Porque o ecossistema é tão grande, hoje a gente vê o que? Os entregadores Shopee. Na verdade, não é Shopee. Então, muitas empresas de entrega, como o híbrido virou uma realidade, né? Porque essa geração que está vindo agora, ela compra muito pela internet. Sim, né? justamente. Eu gosto muito de pegar o produto, ver, eu sou velho, né? Cheirar, tocar. Eu já sou velho. Pegar os copos, né? Brincadeiras à parte, eu sou bem... Tá novo. Bem eclético nesse sentido. Não tô tão novo, mas também não tô tão velho. Mas eu sempre gosto, né, eu uso os dois, na verdade. E eu acho que o modelo híbrido é um modelo que veio para ficar, que traz essa experiência. Eu comprei uma vez na internet, atravessei a rua, fui lá e retirei. Lógico que teve justamente o tempo, né, que o e-commerce pede para liberar, e eu recebi um SMS ali, um SMS ou uma mensagem no WhatsApp, nem lembro. Olha, pode vir retirar. E já chegou a nota fiscal no meu e-mail, eu fui lá, muito bem atendido pela vendedora que está no seu produto, muito obrigado. Quer dizer, não tem aquela obrigatoriedade da briga do vendedor com o e-commerce,
Não. Né? Acabou isso. Acho que o e-commerce já é algo real, né? Sim. E por quê? Porque você trabalha com informações, com dados importantes. Você vai perder um cliente porque você não tem um e-commerce? Ou que você não gera uma experiência igual a gente tem, tem uma linha nova, eu recebo aqui um e-mail marketing e faço questão de receber. Por quê? Porque é um produto bom, porque é um serviço bom, né? E esse dado e essa informação tá lá com eles e eles sabem direcionar isso. Você tá lá por trás, eu tô ligado. Tô ligado que você tá por trás disso, tô ligado. Mas essa percepção que é o mais importante, né? Quais são os meios que eu consigo cativar o cliente e cativar ele de todos, de ponta a ponta, né? Físico, e-commerce, híbrido. Então, é isso que a gente tem que entender, né? Que o cliente é um meio e quais são os meios que a gente vai utilizar para cativar esse cliente. Pra gente finalizar, o papo tá ótimo, né? Mas temos que acabar, infelizmente, né? O Wesley já tá com fome ali, nós estamos gravando aqui agora, já tá perto do almoço, tá? Tá mesmo, tá quase, tá quase. Mas, Wesley, como que você vê, vamos deixar um recado aí, a grande maioria das empresas no Brasil são pequenas e médias empresas. Sim. Qual o recado que você deixaria para essas empresas para a utilização do BI? Tá. Porque a maioria não utiliza, Wesley. A maioria não utiliza. O que você pode deixar de recado para elas, com a sua experiência? É possível elas usarem? Se elas devem estar pensando nisso? Qual o recado que você deixa com a sua experiência aí, com sua bagagem, com seu currículo aí? Boa. Você pode deixar para eles aí? Boa. Eu acredito que o BI é aplicável a todos, tá? Então, quando eu falo é aplicável a todos, é a todos mesmo, porque tem para todos os gostos e bolsos. E ele é um diferencial. A gente tem que entender que BI é um conceito, não é algo técnico somente. Ele é um conceito de estratégia. Então, ele é muito estratégico. E o conceito de estratégica, ela precisa de métricas para acompanhar aquele resultado. A métrica é baseada num comportamento que exige uma análise, tá? Então, qualquer empresa precisa estar e ser uma empresa estratégica para desenvolver o seu BI, né? Então, o BI não é só pegar uma ferramenta e plotar gráficos, não é isso. Então, você tem que... Não é só fazer dashboard. Não é, o que eu falei, isso é o mais bonitinho, é o dash. Mas tem todo o resultado por trás, que vai desde o relacionamento com pessoas, né? Relacionamento entre tabelas, dependendo do nível que a empresa ela está alocada. Mas basicamente, BI é isso, é estratégia. Então, como é que a empresa ela consegue aplicar essa estratégia? Vai depender até onde ela consegue ir de forma financeira. Se ela não tem muito recurso, ela consegue usar uma solução barata, mas ela consegue ser tão eficaz quanto uma empresa grande. Mas ela tem que entender que como que ela faz para chegar nisso? Estratégia. Para geração de valor. BI é isso. Legal. Então, basicamente, ela querer, né? Querer. Que é um investimento. Sim. Você não pode usar, pensar que isso é um custo, mas isso é um investimento. É um investimento, quando a gente fala, né, que vai ter um retorno muito rápido. Wesley, e a maioria dos empresários eles estão tão preocupados com o dia a dia, nesse cenário tão turbulento, tanto políticas, imposto de aumentando, tanta situação, mas que é importante parar, né, o empresário parar usar um ócio, né, produtivo ali e pensar nisso como algo real, né, para que ele possa usar isso ao seu favor. Sim. Porque o dado está aí, a informação está aí, enquanto uns choram, outros vendem de lenço. Justamente. E onde você está? Né? Corta aqui. Obrigado. Corta para mim. Onde você está? Você está vendendo um lenço ou você está chorando? Porque o Brasil sempre foi assim. Sempre tivemos governos bons, governos ruins, épocas boas, épocas magras. E isso é o mercado, é cíclico. E aonde você está vai fazer toda a diferença. E eu acho que nesse episódio nós trouxemos para você, empresário, insights muito importantes para quem precisa e quer perdurar no seu mercado, encontrar novas oportunidades. E você tem aí na sua mão, eu tenho certeza, muitos dados não estruturados que podem gerar
inteligências, pode gerar estratégias, pode gerar insights muito importantes para você. Boa. Então aproveite, né? Agradecemos você que chegou até aqui nesse episódio, né? Muito importante para nós, trazemos esse conteúdo para você entender um pouquinho mais que tecnologia não está longe do seu negócio, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Não é nada assim, impossível para mim. Ao contrário, você sem ela, você está andando mancando, ou às vezes até com uma perna só tá pulando. Então vamos lá, né? Espero que esse episódio seja valioso para você. E eu vou deixar as palavras finais aí para o Wesley. Muito obrigado, até a próxima. E Wesley, por favor, encerre esse podcast porque foi excepcional. Eu quero outro. Já eu marco outro com você. Boa. Porque para mim foi um dos melhores podcasts que eu já fiz. Foi muito bom o podcast. Acho que a gente conseguiu ajudar muitas pessoas a abrir a mente, né? Até entender como a gente consegue aplicar BI e o que é BI de fato. Mas eu gostaria de agradecer o convite a todos que assistiram, a você que me chamou para participar e dizer que BI é para todos, né? Só basta querer e colocar uma ação em prática, tá? Então não é um bicho de 7 cabeças, que nem o Ricardo disse. Você consegue aplicar ele em qualquer lugar. Só basta utilizar a estratégia certa. É isso. Beleza. Muito obrigado. Obrigado. Mais uma vez. Deus abençoe. E muito obrigado a todos. Um grande abraço. Fique com Deus. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.